The Lost World Jurassic Park, agora feito para um novo console com temáticas bem diferentes do último que falamos aqui no canal. É um jogo eletrônico de ação e aventura desenvolvido pela Appaloosa Interactive e publicado pela SEGA para o Sega Genesis, olha só. Ele foi lançado em 16 de setembro de 1997. Nesta época, o Genesis estava perto do fim de sua vida útil comercial, e meses se passaram entre novos lançamentos de software para o console. Ao contrário dos jogos anteriores de Jurassic Park para o Genesis, o jogo apresenta uma perspectiva de visão aérea semelhante ao Jurassic Park no Super NES. O jogador assume o papel de um personagem sem nome, que deve capturar dinossauros na Ilha Sorna, enquanto impede caçadores rivais de transportar dinossauros para o continente. O jogo consiste em 19 missões, espalhadas por 4 seções da ilha, chamadas de Sites 1 a 4. Os níveis de chefe devem ser jogados no final de cada site para avançar para o próximo sítio. 2 jogadores podem trabalhar juntos no modo cooperativo ou trabalhar um contra o outro no mundo competitivo. Armas como um taser, arma tranquilizante, espingarda e granadas podem ser utilizados contra caçadores de dinossauros. Às vezes, o jogador pode controlar veículos como um SUV e um hovercraft. O jogo esteve originalmente programado para ser lançado em agosto de 97, isso foi adiado para setembro de 97. Comparado ao último jogo de Jurassic Park que falamos aqui no canal, que entrava na era do PlayStation, esse para o Sega Genesis, que já estava entrando em decadência na época, parece uma versão bem desaprimorada e bem mais datada, bem desevoluída na questão de jogo, como um jogo do Jurassic Park na mesma época, comparado, claro, ao próprio jogo do PlayStation, de mesmo nome, inclusive, The Lost World Jurassic Park. Claramente os dois jogos não são de mesmas temáticas, são quesitos diferentes, são temas diferentes, são formas diferentes de jogo, mas mesmo assim parece que um console estava há 10 anos na frente do outro. Era questão de tempo até que pelo menos o Sega Genesis já entrasse em seu fim definitivo. Você nem mesmo precisa jogar esta versão do The Lost World Jurassic Park para perceber a diferença crassa. Até mesmo nas próprias capas do jogo, que você vê que até na própria edição ela já é bem mais simplificada, apenas com o rosto, a cara e a forma do Tyrannosaurus Rex. Já na versão da capa do PlayStation, você tem toda uma estilização, uma arte própria para o jogo. E agora entrando até num quesito mais dos consoles, ou até mesmo dessas edições dos jogos dos consoles, o PlayStation, ele desde o primeiro console, desde o PlayStation 1, ele faz muitas edições, muitos jogos com capas, com caixas de jogos muito bem detalhadas, né, muito bem feitos. Você, a partir desse ponto do PlayStation 1, pode ver que pela capa desse novo The Lost World, do novo entre aspas, né, do antigo The Lost World Jurassic Park, você pode perceber muito mais detalhes e um refinamento muito maior, né, tornando a capa, o jogo, muito mais bela, muito mais única e chamativa. Algumas outras artes, algumas pixelizações, ou melhor, a pixel art do jogo, ela não é nada assim que se diga, minha nossa, que coisa feia. Porém, ela é uma arte que é muito comparável aos primeiros jogos do Jurassic Park, aqueles bem antigos que a gente já falou aqui no canal, entre os primeiros. É bem comparado a esses jogos, o que a esse ponto da caminhada a gente já não pode mais olhar como uma coisa assim que represente qualidade. Aqui nesse ponto nós já estamos falando da era do 3D sendo aplicada em muitos dos jogos do mundo, né? Muitos dos jogos da era dos consoles que estamos falando aqui.